Salve, salve rapaziada, tá começando agora mais um episódio do Pod 10. A tropa que tá comigo é Pedro Augusto, vulgo Vasco, Duan, Arthur Podolski, Thales, João Vitor Anselmo e eu, Pedro Victor, vulgo Botafogo. No episódio de hoje a gente vai falar sobre Travessia. É um conto muito louco, cheio de verdade, escrito por Giovanni Martins. Esse mano ele lançou o conto em 2018 no livro O Sol na Cabeça e virou referência quando o assunto é narrar quebrada do jeito que ela é, na relíquia, sem filtro e sem romantizar. O conto narra um episódio tenso, que foi vivido por Beto, um jovem envolvido na boca de fumo que recebe a ordem de sumir com o corpo de um homem morto, consequência de um conflito que ele teve com outra facção. Ele precisa atravessar a comunidade com um cadáver escondido no porta-malas de um chevette velho, sem documento, com medo do BOPE, da milícia, dos alemães e da polícia. Durante essa travessia, o Beto ele vive um percurso psicológico intenso, relembrando a mãe, questionando sua própria vida, encarando o medo de morrer. E a estrutura da narrativa se baseia na situação inicial, tá ligado? Em que Beto recebe uma bronca pesada do chefe do morro pra despachar o presunto, que era o inimigo de uma facção rival, e que ele tinha que resolver esse problema justamente despachando esse corpo. E Beto, sabendo que ele não tinha outra saída, ele foi obrigado a arrumar o primeiro veículo que viesse pela frente para realizar o pedido do dono do morro. E, bom, o conflito se baseia basicamente quando o Beto ele precisa atravessar a comunidade inteira com corpos escondidos, também incluindo até uma comunidade de uma facção rival. Aí o carro que ele pegou, sendo o mais fuleiro possível, era um Chevette velho que não tinha nem documento, não tinha farol, não tinha absolutamente porcaria nenhuma. E que basicamente ele tinha somente que enfrentar pouca coisa, como a polícia, o BOPE, a milícia, os alemães, que são a facção rival, ou qualquer pessoa conhecida que possa saber demais e prejudicar o andamento do processo lá em relação ao dono do morro. Beto compra um Chevette ruim, sem placa, sem nada, sem documentação. Ele coloca o corpo no porta-malas. Com isso, a pressão dele começa a crescer. Ele começa a refletir sobre a vida, a mãe, o crime, o futuro e a sensação de que está marcado para morrer. Sobre isso, ele começa a refletir de como seria a vida do morto, que seria o caso do presunto, que a mãe dele, do presunto, tinha falado que o sonho dela era que o filho dela se tornasse pastor. Ou seja, ele ficou pensando cada dia mais sobre essa situação. Com isso, quando ele foi chegando no ponto para jogar o presunto, que era o lixão, ele teme ser confundido com um policial homicidiado pela gangue rival, com medo de perder a vida e não concluir seu objetivo final, que era enterrar o corpo. O clímax da história se reflete com 3 homens. Quando o carro de Beto para no meio do lixão, 3 homens saem do bar que está jogando sinuca e vão em direção a ele. Com isso, Beto chegou a uma conclusão que ia acabar morrendo por conta que eles estavam armados, mas só que Beto percebeu que realmente eles não estavam armados. Com isso, ele começou a pensar na mãe, de como seria ver o filho trabalhador, ver um filho honesto, de como ela queria ser. Com isso, os homens ajudaram a Beto empurrar o carro e voltar a funcionar. Ele percebeu que, através dessas atitudes, ele conseguiria ser filho honesto e voltar à sua vida normal. E aí, Vasco, o que você acha do desfecho da história? Valeu, Podolski. Em relação ao conto, ao desfecho do conto, eu achei interessante justamente aquela questão, tá ligado? Que é que os caras ajudam ele e ele imaginava que esses caras que ajudaram ele, seriam pessoas que iriam agredir ele, matar ele ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Então, aquela questão, é a ironia do destino, justamente que ele pensou que tipo, ia prejudicar ele lá, o progresso dele lá, acabou sendo ajuda pra ele, tá ligado? Então foi isso assim que marca esse desfecho dentro da história lá, entendeu? Em relação já aos elementos da história, a gente tem o narrador. Bom, a história claramente é narrada em terceira pessoa, com fortes as emoções, tudo que Beto pensa, queria que acontecesse, tudo isso fala sobre o Beto, não diretamente, mas como o narrador traz, né? Como o narrador acha que é o que Beto pensa, o que Beto quer mudar ou não na vida dele em relação à situação que ele tá, né? E, bom, o que traz aquela situação de trazer o leitor do texto para a realidade do pessoal da favela mesmo. Já os personagens, né, presentes na história é o Beto, né, protagonista, não precisa falar muito, já foi dito bastante em outras partes. O dono do morro, aquela pessoa que mandou o Beto e descartar o presunto.
O morto, de que certa forma, mesmo não estando mais entre nós, é um personagem que é constante na história, importante. A polícia, as facções rivais dentro lá da história, que representam uma ameaça pro Beto, né? Pra tudo aquilo que ele se preocupava era justamente a polícia, a milícia, as facções rivais. E o efeito que traz na história é justamente que cada coisa que tá ali na história, os outros personagens que eu citei aqui, é justamente, eles representam alguma coisa que pressiona Beto dentro do que ele sente. Então é isso. Em relação ao tempo, Podolsky. O tempo, ele acontece em um dia, que no caso são poucas horas, e o conto alterna em lembranças do passado, com o presente, reforçando o crescimento emocional durante a travessia. Já o espaço, ele nos mostra a história que acontece no morro, no lixão e nas ruas estreitas. O efeito do sentido do ambiente o ambiente influencia como inimigo e como espelho da realidade do protagonista. A travessia física reflete o interior de Beto. Bom, sobre os temas e o que a obra critica, traz para a atualidade, justamente ela traz temas centrais, basicamente mostrando ali os temas como criminalidade, a pobreza também, de certa forma, a vivência ali dentro de morros, favelas, enfim. A violência urbana, né? De certa forma mostra a questão da criminalidade, né? Mataram uma pessoa e estão agora descartando um corpo em um lixão, toda a questão da violência urbana, o confronto entre facções de certa forma, que era o que Beto temia, a desigualdade social, né? Aquela questão justamente da pobreza, que Beto vive justamente está fazendo isso porque não tem condição de ter uma vida melhor, justamente assim. E ele viu que aquilo era a forma dele conseguir subir na vida, de certa forma, né? Que ele considerou, né? A questão das facções criminosas da milícia que estão, né, fortemente presentes na obra e na sociedade brasileira, infelizmente. Como que, né, o que Beto vive, a questão da organização criminosa, né? Todos os crimes. O medo, né, que justamente que é o que vive a população, que mora nas favelas. E, de certa forma, os criminosos, né, como é o caso de Beto. Ele vive justamente com medo de ser pego, de acontecer alguma coisa com ele, ser preso, morto pelas facções rivais, né. A falta de perspectiva, justamente, ele imagina que não vai ter mais nada para ele no futuro, que ele vai viver daquilo. Isso se conseguir viver mais tempo, né. Aí ele fica pensando assim justamente sobre a mãe, né? Que é o que é justamente a relação com a mãe. É aquilo que ele vive com a mãe dele lá, que a mãe dele queria que ele fosse mais... que fosse trabalhador, que ele trabalhasse justamente com um trabalho mais honesto e tal, não se envolvesse com o crime, né? Aí, infelizmente, não acontece isso, né? Ele acaba virando criminoso, que é o que a mãe não quer, né? A sobrevivência, justamente o que eu falei, que é aquela questão. O cara sobreviver a tudo que ele tá vivendo ali no contexto ali. De crime, de troca de tiro, enfim. A culpa, justamente, é a culpa daquela questão dele estar envolvido com a organização criminosa. A pressão psicológica na juventude periférica, justamente aquela questão de, às vezes, o cara sabe demais e não queria, como é que eu posso dizer, saber demais justamente porque pode cair a culpa em cima dele da organização criminosa e tal. Enfim. E aí, Paulo, sobre a crítica social que a obra traz? Fala aí. O autor expõe, né, como pessoas pobres e negras que Beto é. E com isso nós percebemos que não há falta de alternativas para Beto, porque se ele faz isso, ele ia ser considerado praticamente morto pelo dono do morro. E com isso percebemos a linguagem que nós temos, a oralidade da favela e as gírias, que são coisas informais que a favela usa e que há no cotidiano também, não só da favela, mas sim do brasileiro. E nós percebemos que essa linguagem é bem realista de pessoas na favela, que aproxima, nós somos leitores do conto, como seria também. Nós falando no lugar dele sobre o conto e nas gírias da favela. Falando do tema da travessia, a primeira coisa que pega é como o conto mostra a violência e o abandono. O Beto vive cercado disso o tempo todo, mas não porque ele escolheu, mas porque era a única realidade que deixaram para ele. Sim, Thales, e essa sensação de não ter saído ao ver o racismo estrutural é muito horrível. E o texto não fala assim sobre o racismo específico, mas o texto, através de suas ações, ele mostra, porque Beto era um jovem negro, pobre e do morro.
já deixa claro que isso é um racismo em plena sociedade. E o autor Giovanni Martins, ele faz isso usando mais a linguagem de cria, né, da quebrada, as gírias, aquele ritmo de falar, e parece que você tá andando com o Beto dentro do carro enquanto a história se passa. A linguagem meio que vira o cenário, o clima da história. O título também é muito simbólico, né? Travessia, não é só o caminho físico até o lixão, é também a travessia interna do personagem, entre a vida e a morte, e entre quem ele é e quem ele poderia ter sido. Sim, Thales, e o mais doido dessa história é que essa história ainda continua atual. Foi escrita em 2018, mas parece que a história foi ontem ou hoje. Por isso que esse conto importa, né? Ele não é só uma história, ele denuncia uma estrutura e faz a gente enxergar o Brasil de uma forma que muita gente prefere fingir que nem existe. Valeu, galera! Se inscreve no canal Pod 10. Obrigado pela atenção. E tamo junto, rapaziada!